Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula para a nossa classe Reverendo Jairo Lírio dos Vales. A lição de hoje diz como servir a Deus através das nossas atitudes. Mas antes de falar da lição, vamos fazer a nossa oração do dia. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, obrigado por estar conosco, que Tu esteja nos direcionando, nos dando sabedoria e que também possamos abrir os nossos corações e mentes para compreender a Tua Palavra e que possamos colocá-la em prática na nossa vida todos os dias. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Como servir a Deus através das nossas atitudes? Hoje nós vamos apresentar 3 passos para você servir ao Senhor com a sua atitude, com ações, com aquilo que agrada ao Senhor. A lição se encontra na nossa revista O que Tenho nas Mãos, da editora Pendão Real. O texto central, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João 1:5. Introdução. Vivemos em um tempo onde a inversão de valores é quase uma obrigação. É cada vez mais raro encontrar pessoas que fazem questão de buscar uma definição daquilo que é certo ou errado. O correto, muitas vezes, é fazer o que é reprovável aos olhos de Deus. Parece que a mensagem mais comum que insiste em ser transmitida é: eu posso ter uma atitude desonesta desde que isso me traga algum prazer. Nos dias de hoje, qualquer atitude é válida, desde que me faça sentir bem ou que me traga algum benefício. Mas então, o que é servir a Deus? Como servir a Deus? Servir a Deus é dedicar sua vida a Ele, procurando agradar e obedecendo aos seus mandamentos. Servir a Deus significa se colocar debaixo da autoridade de Deus para fazer sua vontade e obedecer à sua liderança. Quem serve a Deus aceita que Deus é Rei, sábio e bondoso, que tem o melhor para seus súditos. O primeiro passo para servir a Deus: ter a Bíblia como bússola para a nossa vida. Ler a Bíblia, ou seja, ter a Bíblia como nossa orientação de fé e prática. A bússola é um aparelho de navegação que indica os pontos cardeais. Nele gira uma agulha magnética que aponta sempre para o norte, que serve de orientação para que os navegadores não se percam durante as viagens marítimas. Do mesmo modo que a bússola, a Bíblia serve como um instrumento de orientação para a nossa vida. A Bíblia serve como um instrumento de orientação para a nossa vida. Por isso que nós devemos ter ela como nossa regra de prática e fé. E por isso que é importante ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber sobre a Palavra de Deus, conhecer mais a fundo sobre a Palavra de Deus. Então, ler a Bíblia é uma das formas de servir a Deus verdadeiramente. Por isso, o primeiro passo que devemos tomar para que possamos servir a Deus através das nossas atitudes é termos as Escrituras como única regra de fé e prática nas nossas vidas, ou seja, que elas sejam guardadas nas nossas mentes e nos nossos corações como uma bússola que orienta a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Isso está registrado em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para pensar, o Salmo 119:9 nos diz que o jovem pode manter puro o seu caminho se observar a palavra de Deus. Você tem guardado puro o seu caminho?
Você tem procurado viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus? Reflita sobre isso. Deus nos orienta através da sua palavra. A palavra de Deus nos capacita para toda boa obra, nos ensina a respeito da justiça, corrige os nossos erros e ilumina o nosso caminho. A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus orienta seu povo. Podemos servir a Deus através de nossas atitudes se vivermos de acordo com sua palavra. Para isso, devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Então é preciso ler, conhecer e aprender da palavra de Deus. Isso é possível, meditar nela dia e noite, quando nós lemos pelo menos um versículo por dia, pelo menos uma porção da palavra de Deus é necessário para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia. E quando nós lemos algo da palavra de Deus todos os dias, nós estamos servindo. Então isso é servir a Deus, ter a Bíblia como uma bússola, aquela que nos orienta, aquela que nos guia, aquela que nos dá tudo aquilo que necessitamos como regra e prática para a nossa vida. Então em todas as nossas atitudes devemos ter como regra a Bíblia, a palavra de Deus. Para isso devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Salmos 1, versículo 2. O segundo passo para servir a Deus é a oração. Precisamos pedir orientações a Deus em todas as decisões que devemos tomar. Exemplo, qual profissão vou seguir? Qual empresa vou trabalhar? Para que tenhamos as atitudes corretas e que glorifiquem a Deus nas diversas situações da vida, é necessário que saibamos qual a vontade do Pai para as nossas vidas e para isso é imprescindível a prática da oração. Então precisamos pedir orientações a Deus em todas as decisões que devemos tomar e uma dessas orientações é através da oração. O primeiro passo, ler, conhecer a Bíblia. O segundo passo, oração. Então, a partir do momento que nós vamos tomar alguma decisão, devemos orar a Deus e buscá-lo para que Ele então nos oriente o nosso caminho, qual a atitude correta eu devo tomar a partir das minhas orações. A Bíblia nos diz no livro de Tiago que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Tiago 1,5. Desta maneira, podemos ter a certeza de que se pedirmos sabedoria a Deus antes das nossas decisões, Ele nos dará sabedoria para que tenhamos a atitude correta e glorifiquemos a Ele. As decisões na vida do cristão devem ser sempre precedidas de oração. Este exemplo foi constantemente visto na vida de Jesus. Jesus sempre orava, Jesus sempre estava orando em todas as ações que ele fazia, sempre estava em constante oração. Então nós também devemos seguir o exemplo de Jesus em todas as nossas decisões. Devemos buscar a Deus em oração, porque Ele tem sim a resposta correta a qual devemos seguir. As Escrituras nos garantem que o nosso Deus ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade. Sabemos que a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas, mesmo que resulte em provação. A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser perseverantes na oração. Para isso, devemos ter a consciência e o hábito de pedirmos orientação de Deus em tudo o que fazemos, deixando de ouvir as diversas vozes que estão ao nosso redor. A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser perseverantes na oração. É preciso ter paciência para ouvir somente a voz de Deus, para ouvir qual é a vontade de Deus, para ouvir aquilo que nós muitas vezes não esperamos, mas que é a vontade do Senhor e que com certeza é o melhor para cada um de nós. Então a Bíblia nos ensina que além de orar, precisamos ser pacientes na oração,
porque Deus responde sim à oração, mas é necessário esperar e também entender que tudo aquilo que vem do Senhor, Ele faz no tempo dele e não no nosso, e sempre fará o melhor para cada um de nós. Para pensar, sabemos que a oração era uma atitude constante na vida de Jesus e que ela é fundamental para a vida de todo cristão. Que lugar a oração tem diariamente na nossa vida? Que lugar a oração tem na sua vida? Você tem orado todos os dias? Você tem agradecido as bênçãos? Você tem pedido ao Senhor com fé? Você tem colocado os seus planos diante dele? Você tem orado ao Senhor? Qual o momento do dia que você tem deixado para falar com o Senhor? Em qual momento do seu dia que você tem deixado tudo de lado e ficado em silêncio e se colocado diante do Senhor? E principalmente pedindo a Ele bênçãos para a sua vida, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. E você tem colocado os seus planos, tudo aquilo que você deseja nas mãos do Senhor? Que lugar a oração tem diariamente na sua vida? Qual lugar ela tem ocupado na sua vida? É importante termos um espaço, um tempo para orarmos ao Senhor durante o dia ou várias vezes ao dia, mas pelo menos uma vez é importante que a gente pare e que a gente se concentre em orar ao Senhor. Então esse é o segundo passo para servir ao Senhor, oração. Primeiro, ler a Bíblia. O segundo, oração, vida de oração. O terceiro passo para servir a Deus é viver para a glória de Deus. O terceiro passo para que tenhamos atitudes que sirvam a Deus é o resultado de forma prática dos dois primeiros passos, ler a Bíblia e orar. O apóstolo Tiago nos alerta para que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos de fato praticantes. Tiago 1:22. O propósito de Deus para todo cristão é que todos os atos de suas vidas sejam para a glória do próprio Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então é importante que a gente escute esse alerta, que o apóstolo Tiago nos diz, que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos de fato praticantes da palavra. Ouvir é muito bom, são belas as palavras que nós temos na Bíblia, mas também é importante, além de ouvir, colocá-la em prática na nossa vida diária. E todo cristão, se a gente vai comer, beber ou fazer qualquer coisa, nós devemos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida, viver para a honra e glória dele. Para pensar, como podemos glorificar a Deus e servi-lo através de nossas atitudes? Ler a Bíblia, fazer oração, viver para a glória de Deus. Você tem praticado esses passos, esses atos na sua vida? Como podemos glorificar a Deus e servi-lo com as nossas atitudes? Qual tem sido a sua atitude de cristão? Deus nos diz em sua palavra que aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. Jesus resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos. Isso está registrado em Marcos 12:30-31. Portanto, para que possamos viver para a glória de Deus, devemos amá-lo acima de todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, colocando-o em primeiro lugar. Você tem praticado os mandamentos que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida ou você tem deixado Ele para depois? É importante que a gente pratique os mandamentos do Senhor.
porque aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus e colocá-lo sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Lembre-se, você não serve a Deus sozinho. A igreja é um lugar muito importante para servir a Deus, porque une as pessoas. Servir os irmãos da igreja é servir a Deus, porque Ele ama a igreja. Procure se envolver na vida da igreja, oferecendo seus talentos, suas capacidades e seu tempo para o bem de todos. Você pode fazer muita coisa pela igreja. Servir os outros com ações e atitudes é servir a Deus com o coração. Que você possa colocar em prática na sua vida esses 3 passos que nós vimos hoje. Ler a Bíblia, fazer oração, glorificar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus em todas as suas atitudes, em tudo que você for fazer. Assim você está servindo a Deus com todo o seu coração. Assim você pode servi-lo verdadeiramente. As atitudes fazem a diferença. As atitudes agradam ao Senhor quando nós fazemos aquilo que é o correto. Não aquilo que as pessoas dizem que é o correto, mas aquilo que Deus diz que é o correto praticar. Isso nós devemos praticar. Então, tudo aquilo que agrada ao Senhor, tudo aquilo que nós formos realizar em nossas vidas, precisam primeiro glorificar o nome de Deus. Então, se eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, eu não estou servindo. Mas se eu estou fazendo algo, por mais simples que seja, por mais que eu pense que a minha atitude não vale quase nada, é insignificante, mas se eu estou fazendo de coração, se eu estou ajudando alguém, se eu estou servindo ao outro e se eu estou colocando a Deus em primeiro lugar, essa atitude agrada ao Senhor. E é isso que Ele quer de nós, que possamos seguir os passos para servir ao Senhor com verdade, que possamos ter a Bíblia como nossa prática, como nossa regra de prática e fé, que possamos orar todos os dias e que possamos sempre glorificar o nome do Senhor. Glorifique a Deus com suas ações. Deus abençoe e até a próxima. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer.